Depois de muito tempo e muita reflexão, eu decidi voltar e contar por que que eu sumi aqui do YouTube, sumi do canal. Então, se prepara, senta comodamente, pega uma água, uma pipoca, respira profundamente, porque a história é longa e profunda. Bem, eu quero começar dizendo que as razões pelas quais eu estive fora não foram apenas uma. E para não esquecer de nenhuma, eu fiz aqui a minha colinha. E a melhor delas, a melhor razão de todas, eu vou deixar para o final, porque é a razão pela qual eu estou hoje vivendo o meu propósito de vida. Então, a primeira razão pela qual eu estive desaparecida aqui do canal foi porque eu estava empenhada em trazer um material de qualidade. E quando eu falo de qualidade, eu não me refiro a conteúdo, ao meu trabalho como terapeuta, senão que eu me refiro ao conteúdo que eu entrego aqui a nível técnico. Então, imagem, iluminação, equipamentos. Eu, na época, estava com uma ideia de que, para que eu pudesse vir aqui, criar um canal e trazer aqui o meu conhecimento, no meu pensamento, eu tinha que entender sobre muitas coisas, não apenas sobre ter aqui equipamentos, mas eu tinha que ter conhecimento principalmente sobre marketing digital. Então, eu comecei a realizar cursos, eu comecei a contratar profissionais e também mentores. Mas o que aconteceu, né, durante este período? Eu fui me tornando uma pessoa frustrada. Por quê? Porque muita informação faz com que você veja os dois lados da moeda. Por uma parte, era muito interessante eu estar aprendendo coisas novas, mas em contrapartida, era frustrante, porque eu tinha sempre aquela sensação que nada era suficiente. Então, cada vez que eu fazia um curso, eu descobria que eu ainda não estava preparada da forma como eu gostaria de estar preparada. Os cursos estavam me dizendo que parece que nunca era suficiente. Eu comprava um curso e eu pensava assim, tá, vai ser dessa vez. Agora aqui eu vou aprender tudo o que eu preciso aprender para trazer então material de qualidade. E eu descobria que não. Eu descobria que ainda faltava algo mais, ou aquele curso me vendia a ideia de que não, de que eu ainda não estava totalmente preparada. E ok, então eu queria estar preparada e aí eu adquiria outro curso. E assim foi, até que isso começou a se tornar muito maçante, muito pesado e criou um desânimo em mim, até o ponto em que eu comecei a questionar se realmente eu queria criar um canal, se realmente eu queria levar adiante o canal, porque eu já tenho vídeos gravados aqui, tanto é que vocês podem contemplar agora o cenário aqui é diferente, mas eu ainda achava que não era tudo que eu queria entregar, não estava de acordo com a minha proposta. Então eu fui procurar essas formações e dentro dessas formações eu comecei a me dar conta de que haviam muitas coisas que entravam em conflito com quem eu sou como profissional e como que eu quero seguir aqui no canal e como a linha que eu quero seguir aqui no canal. Então, eu comecei a perceber que, ao mesmo tempo que eu estava procurando um conhecimento para me auxiliar, aquilo tudo estava se convertendo em uma tortura. Essa é a palavra mais adequada. Eu comecei a me advertir, a dizer para mim mesma, Vivian, tome cuidado, não se perca no caminho, não perca a tua identidade. Porque então, se um profissional ele
está querendo empreender e ele quer, então, adquirir conhecimento, mas ele ainda não tem definido a linha que ele quer seguir, e talvez um curso desse se adeque a ele. E ele, então, esteja disposto a seguir todos os ensinamentos. Mas, no meu caso, que eu já tenho, né, pré-estabelecido a minha linha, qual que é o tipo de trabalho que eu quero desenvolver aqui, como que eu quero apresentar a minha terapia, como que eu pretendo desenvolver tanto a minha comunicação com as pessoas que me assistem, assim como com os meus clientes. Então, tudo isso que eu aprendia nesses cursos causava um pouco de conflito com esses conceitos que eu tenho. Porque eles queriam me colocar dentro de moldes que eu não estava disposta a me enquadrar, que eu não queria ser, que eu gostaria de manter a minha identidade íntegra, com a verdade que eu quero trazer aqui para as pessoas. Então, esses cursos, a longo prazo, se tornaram algo que realmente eu percebi que não estava de acordo com aquilo que eu queria trazer aqui para o canal. Porque, ao mesmo tempo que você aprende nesses cursos questões técnicas, de como que você vai regular uma iluminação, como que você tem que se dirigir às pessoas, como que você pode criar estratégias para atrair pessoas para o teu canal, para assistirem, para te compartilharem o teu material, para te darem like, que isso tudo é bom, é um conhecimento que é válido, como todo outro conhecimento é válido, mas também existe aquela frase bem famosa que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, quando eu me confrontava com essas questões, chegava a dar até um nó aqui dentro. E eu não sei se você já passou por uma situação assim, ou é ao que você se dedica, mas quando alguma coisa ela acaba entrando em atrito, em conflito com aquilo que você sabe que você quer oferecer, que não tem a ver com a tua identidade, é um impasse que você já não quer levar adiante. O que aconteceu, né, nesse processo? Aconteceu que todas as vezes que eu fazia algum curso, ou cada vez que eu fazia um curso, eu percebia que quanto mais eu acreditava em estar perto de trazer aqui, de construir um material de qualidade, mais eu percebia que eu estava longe, mas eu percebia que faltava algo mais. Faltava algum investimento, faltava investir em microfone, em câmera, em luz, em equipamentos, e aquilo foi me gerando uma frustração. Além da parte técnica, existe também uma outra parte de informação desses cursos que eu fazia, que me auxiliava no seguinte, me dizia assim, Vivian, você necessita seguir esta linha, para que então o teu canal possa se expandir, para que você possa engajar, para que você possa trazer seguidores e que as pessoas se interessem pelo teu material. A princípio, eu, como uma pessoa que gosto de analisar as coisas com calma, fui procurar se aquilo havia sentido. Entretanto, eu percebia que aquilo chocava muito com a minha verdade, com o que eu tinha proposto para mim como pessoa, como profissional, para trazer aqui de conteúdo no canal. E isso foi me gerando, ao longo do tempo, uma frustração grande, um desânimo, ao ponto de eu chegar, inclusive, a pensar que não era para mim. E aí eu comecei a perceber que eu não me encaixava nesses moldes, né? Faça isso, diga isso, seja assim. E não era o que eu queria, não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com a minha proposta, porque eu queria trazer algo que eu me sentisse livre, que eu me sentisse conectada com as pessoas, não com que eu me sentisse estar dentro de moldes, de métricas que não se encaixavam com a minha proposta. Então, isso foi me gerando muita frustração, e isso, claro, retardou
o meu retorno aqui para o canal. E também eu fui percebendo, então, que, na realidade, o que realmente importa para que eu tenha um canal aqui é aquela frase que se escuta muito nesse mundo do marketing digital, que é antes feito que perfeito, né? E que não existe um momento perfeito, não existe um momento certo para começar. O momento é agora, né? Você tem que fazer o que você pode com o que você tem e com o melhor que você pode entregar. Já daqui um tempo, daqui um ano, ou espero até menos, daqui 6 meses, eu já vou então ter mais conhecimento, eu vou ter mais experiência e vou também ter percorrido um caminho que me dê essa certeza e essa segurança de saber no que verdadeiramente o meu canal carece, como que está sendo o feedback com relação às pessoas que estão aqui, as pessoas que me acompanham, porque isso é o mais importante para mim. É poder orientar as pessoas, contribuir, agregar valor à vida delas. E essa foi, então, uma das razões. A segunda razão pela qual, então, eu estive fora aqui do canal do YouTube foi que eu, depois de absorver tanta informação com essas formações, com esses cursos, me deu, então, a possibilidade de eu refletir e voltar ao meu centro, voltar à minha verdade e voltar a minha atenção ao meu real propósito que eu tenho. E é o que eu estou disposta a renunciar e é o que eu não estou disposta a renunciar. A minha verdade, a minha essência e é o que me torna única. Essa reflexão, ela me permitiu parar e analisar e ter essa mudança de chave, principalmente sobre a filosofia que eu tenho na minha vida pessoal e na minha profissão, e em tudo aquilo que eu prego com os meus clientes. Então, uma das coisas que eu sempre utilizo como filosofia e conceito na minha terapia é que quando a gente quer as respostas de Deus, do universo, que a gente se conecte com a nossa essência, que a gente busque essa resposta interior. Essa é uma das premissas que eu tenho como filosofia de vida e também no meu trabalho. E eu também acredito que todos nós já possuímos dentro de nós todos os recursos necessários para que a gente possa ser e fazer o que a gente quiser. Entretanto, temos que desenvolvê-los. Muitos de nós ainda não desenvolveu esses recursos, mas eles estão aqui presentes em nós. E a minha máxima premissa é que as pessoas tenham fé nelas mesmas e, principalmente, na consciência suprema, em Deus, no Todo-Poderoso, seja o nome que você dê. Mas é muito importante você confiar em si mesmo e desenvolver e manter essa fé, essa conexão com o divino. Essas são as 3 premissas mais importantes que eu sempre trabalho com os meus clientes, mas também na minha vida pessoal. Então, tudo isso me fez ver que, na realidade, essa necessidade que eu tinha interna de trazer aqui um conteúdo de qualidade, né? Ou essa perspectiva que eu tinha de que o conteúdo que eu estava trazendo ainda não tinha a qualidade que eu gostaria que tivesse, tudo isso, na realidade, me trouxe a consciência de que quem estava imperando ali era o meu ego, e não verdadeiramente a minha essência. Porque a alma já estava pronta. Eu já tenho aqui dentro todo o conhecimento, toda a boa vontade, todo o meu real interesse de trazer aqui toda essa informação, me conectar com as pessoas para poder agregar valor a elas. E tudo isso eu já possuía, mas o meu ego, que estava imperando, não me permitia ver. E agora, então, vem a terceira razão, né, pela qual eu estive aqui afastada do canal, é que, por causa de todas essas questões, aqui eu quase desisti. Foi bem tenso, porque existia dentro de mim uma vontade muito latente, muito intensa de querer vir aqui, de gravar. Às vezes eu tinha insights durante o dia de temas que eu poderia trazer,
Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, não, ainda não é o momento, eu tenho que pensar mais, eu tenho que refletir mais, eu tenho que ver se é isso mesmo que eu quero, se eu quero me comprometer com esse compromisso. Então, foi um momento em que eu estive bastante introspectiva, olhando para todas essas situações e questões, e também foi um momento em que eu olhei os canais aqui no YouTube, mas principalmente para buscar um tipo de acolhimento, buscar empatia com pessoas que já haviam passado por essa situação. Entre você querer muito criar um canal, trazer conhecimento, expandir na profissão, mas ao mesmo tempo se depara ao longo dessa jornada com situações que... Então eu fui atrás, percebi que isso é uma coisa que abrange muito mais do que eu imaginava, né? Mas a verdade é que eu encontrei muitos canais de várias pessoas que começaram e gravaram muitos vídeos que eu encontrei, mas sim, elas passavam por essa situação de se julgarem, de se criticarem e de não se sentirem prontas totalmente, ou porque falta uma coisa ou porque falta outra. Então, qual que é a conclusão que eu tiro de tudo isso? Eu acho que o principal é que nós estejamos aqui de corpo e alma e estejamos aqui dispostos a fazer um bom trabalho, entregar o nosso melhor, o nosso 100%. Entretanto, esse 100% tem que ser com o nível de consciência e com os recursos que eu tenho agora. Porque se nós criarmos determinadas expectativas, que muitas vezes são utópicas, a gente vai acabar se frustrando e vai desistir. Isso foi assim um insight muito grande que eu tive, analisando todas essas questões. E aí, se eu pudesse deixar aqui um conselho, eu diria assim: atuem sempre de acordo com a verdade de vocês, em qualquer situação. Mas pode ser na sua vida, com seu companheiro, com seus filhos, com amigos, com o seu trabalho, com seus clientes, seja qual for a situação, atuem sempre com a verdade e façam sempre o seu melhor. Porque críticos nós sempre vamos ter, principalmente nós mesmos seremos os nossos piores críticos e julgadores. Então, para que eu pudesse seguir o meu caminho e seguir em paz, eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre que nós temos que trabalhar com a nossa melhor intenção. Uma vez que você sabe que você está fazendo algo que você gosta, que você tem conhecimento, que é para o bem, que você não está prejudicando ninguém, não está prejudicando nenhum sistema e está aqui entregando algo com o teu coração, o resto vai fluindo, o resto vai acontecendo. Então, é muito importante a gente não se julgar tanto. E também a gente procurar, principalmente, estar sempre se especializando, melhorando o nosso conhecimento para que a gente possa também crescer e evoluir como ser humano, como profissional, mas também é importante você procurar conhecimento, procurar profissionais que façam com que você evolua a nível profissional, mas que você se sinta segura com a tua identidade, com quem você é. Nunca permita que ninguém desconecte você de quem você é. Se mantenha firme no seu propósito e se necessita dar esta pausa que eu, por exemplo, dei, faça isso. E eu acredito que seja, inclusive, a melhor opção, porque é muito necessário a gente olhar para dentro, parar de olhar tanto para fora e olhar para dentro e se conectar novamente com quem você é, com a tua verdade, com a tua essência, e a raiz disso as respostas vão vir.
Inclusive, isto é o quarto motivo pelo qual eu estive afastada aqui do meu canal no YouTube, que foi aceitar o meu ritmo, entender que eu precisava dessa pausa, eu precisava desse momento de introspecção, eu precisava muito me respeitar, me acolher e entender, então, o que, na verdade, eu ia querer fazer, o que eu ia decidir fazer. Se depois de tudo isso eu iria seguir o canal, ou qual seria outro método que eu iria desenvolver para dar a conhecer a minha profissão, o meu trabalho, né? Então é muito importante a gente parar e se respeitar. Então respeitem o seu próprio ritmo, honrem esse tempo, a sua própria jornada, e ao mesmo tempo você tem a oportunidade de se observar enquanto tudo aquilo está ocorrendo fora, como é que você está reagindo, como isso está repercutindo dentro de nós. E se nós tivermos essa atenção focada, a gente vai poder observar, a gente vai poder entender e escutar o que é que o nosso interior está dizendo, mas também o universo está nos dizendo. Porque o universo fala com a gente, tudo comunica, tudo está trazendo uma informação para nós, e o universo também, todo o tempo, está trazendo sinais e respostas, e muitas vezes, justamente aqui nós buscamos, mas necessitamos estar atentos para decodificar. Então, tudo está acontecendo de forma paralela, dentro de mim e no exterior. E se nós sabemos, então, observar, escutar, aprender e acolher esse momento e aceitar o que está acontecendo, é seguir a própria intuição, que é a mais importante da nossa vida. É a forma com que Deus tem de contactar conosco, é a forma como a gente pode sintonizar e se conectar com a nossa essência, com o nosso eu superior. Então, saber identificar se o que está falando conosco é a intuição ou é o instinto, porque o instinto, ele age à raiz do ego. E a intuição é esse sinal divino, esse sinal supremo. E foi isso que aconteceu comigo. Foi a minha intuição que estava me dizendo: não vai por aí, que por aí não é o caminho. Inclusive, se você gostaria de saber como identificar quando é que fala conosco a nossa intuição e quando é que está falando o instinto, você comenta aqui, deixa nos comentários se você gostaria que eu gravasse um vídeo falando sobre este tema, tá bem? Aleluia! Chegamos na quinta razão pela qual eu estive afastada aqui do YouTube. Então, depois de atravessar por toda essa jornada, por toda essa introspecção, análise, de seguir a minha intuição, eu decidi, então, colocar a mão na massa e também colocar na prática o meu propósito de vida, ao qual eu venho trabalhando há muito tempo, e tem a ver com esse novo cenário aqui que você está agora vendo, novas janelas, uma luz tremenda aqui, devido a tanto sol que tem, mas mudança de cenário por quê? Porque eu já não estou no Brasil. Então, um dos meus propósitos de vida era de poder trabalhar de forma online, porque eu amo viajar e eu sempre quis viver essa aventura de ser nômade. Então, eu fiquei também afastada porque eu estava me organizando, também porque eu me casei. Como não viriam apenas eu e a minha filha e o meu gatinho, o meu esposo, que é funcionário público no Brasil, ele estava também fazendo os trâmites dele, deixando a vida dele organizada no Brasil para poder me acompanhar e vir comigo. E tudo isso requer uma preparação, um planejamento, viajar com pets também exige determinados protocolos.
Então, assim, foi algo que fez com que eu estivesse aqui afastada, mas foi por uma boa razão, para que eu, então, pudesse viver na prática esse meu propósito de vida, que é ser terapeuta, mas alinhado com um desejo profundo, e que era de ser nômade digital. Então, eu trouxe aqui as 5 razões, deixei a melhorzinha para o final. Agora, já alinhada aos meus propósitos, já desapegada e de demandas externas, eu retomo as minhas atividades aqui no canal. Eu vou também retomar o meu podcast Templo Natura, que eu tenho lá no Spotify, que eu vou deixar aqui embaixo a descrição para você ir lá escutar. Tem podcasts com temas maravilhosos que eu sei que algum deles vai poder contribuir na sua jornada de evolução pessoal e também espiritual. E agora, nessa nova jornada aqui no YouTube, eu me comprometi a gravar pelo menos um vídeo por semana, trazendo aqui conteúdo de autoconhecimento, de expansão de consciência, de espiritualidade, para poder, então, agregar valor à sua vida e para que eu possa pôr na prática o meu trabalho e o meu conhecimento e poder, então, expandir também como ser humano e trazer aqui a minha verdade, o que eu tenho para oferecer. E para contribuir ainda mais na sua evolução pessoal e espiritual, eu lhe convido a fazer uma sessão experimental para você conhecer o método que eu trabalho, que é um processo terapêutico, sistema superação. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição também. Vou deixar também o link do meu Instagram para você me seguir e acompanhar vários conteúdos de valor que eu tenho no Instagram. Cada dia eu posto lá. Além disso, eu também vou deixar aqui na descrição o link de todos os e-books que eu tenho, ou melhor dito, de cada um dos e-books que eu tenho, que também vão contribuir na sua evolução, tanto pessoal como espiritual. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por uma situação similar à minha, que esteja quase desistindo de algum projeto. Talvez este vídeo contribua para que a pessoa possa seguir na jornada dela, mantendo o sonho dela, porque é muito importante as pessoas entenderem que as métricas dos outros podem servir para eles, mas nem sempre servem para nós, e esse vídeo, então, pode contribuir para que essa pessoa não desista do sonho dela. Compartilhe. E se você já passou por uma situação similar, onde você esteve quase prestes a desistir de um sonho ou de um projeto, coloque aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber e de ler. Gratidão por te ter aqui, te deixo um abraço apertado de urso e beijos de luz e até o próximo vídeo. Agora vai dar certo, agora vai!